Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem agora, nesse domingo maravilhoso, nesta tarde abençoada, em mais um momento de oportunidade de aprendizado, de reflexões sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos e é uma imensa alegria poder, junto com vocês, mesmo distantes fisicamente, mas juntos em espírito, aprendermos mais. Na tarde de hoje, nós estamos com o Livro dos Espíritos, com o tema Transmigração Progressiva. Pode uma pessoa em uma única existência atingir a perfeição? Este assunto está nas questões 189 até a questão 192A e nós vamos conversar exatamente sobre elas hoje. Então, repetindo a pergunta principal para nos dar esse norte aí sobre o tema é: pode uma pessoa em uma única existência atingir a perfeição? Ou seja, o espírito pode, em uma encarnação apenas, já atingir a perfeição? E nessa reflexão, nesse passeio que a gente vai fazer, a gente vai entender o que é transmigração, o que é reencarnação, o que é existência, o que é oportunidade de estar aqui na Terra, num corpo, né? E especialmente o que é perfeição e como a gente alcança essa perfeição. Bacana, né? Então vamos lá? Para ficar mais claro, já que a gente trouxe um nome bem grande aqui, né? Transmigração. O que é transmigração, na verdade, né? Transmigrar nada mais é do que passar de um lugar para outro, realizar uma mudança de um lugar para outro. Neste caso, que a gente está falando aqui, né, de evolução, de progresso, a gente está falando, é possível de uma hora para outra o espírito sair de um ponto em que se encontra para a perfeição absoluta? Será que é? Será que sim? Será que não? O que a gente aí já está pensando? Então vamos por partes, com calma, né? Nós já sabemos lá também no Livro dos Espíritos que nós, espíritos, somos os seres inteligentes da criação e que povoamos o universo fora do mundo material. Então, todo aquele que está fora do corpo físico é espírito, e o espírito é capacitado, é dotado de inteligência, ou seja, a parte inteligente da matéria é o espírito. A matéria em si não tem inteligência. Então, todas as nossas ações, elas são norteadas, elas são estartadas pelo espírito. E também sabemos que somos criação de Deus, que é criador de tudo e de todos, não é? Causa primária de tudo e de todos, e inclusive Deus é a inteligência suprema. E nós, como consequência, somos criação divina e estamos submetidos à vontade de Deus. E Deus está sempre criando espíritos, seres como nós. Então a criação não para, assim como o universo também não para de se expandir, não para de crescer, então não vai faltar lugar para ninguém. E isso nos deixa felizes porque há espaço para o crescimento de todos nós e assim nós podemos aprender sempre uns com os outros. E aí a gente continua passeando no Livro dos Espíritos e encontra na questão 115 a seguinte pergunta de Kardec: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Quer dizer, Deus foi parcial aí?
quis criar uns bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão, com a finalidade de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente, passo a passo, lentamente, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Como? A gente se pergunta, né? Como é que a gente vai encontrar a pura e eterna felicidade? E os espíritos continuam respondendo na questão 115. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam rapidamente essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, se queixando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, todos nós fomos criados igualmente. Deus, em momento nenhum, escolheu seres bons e criou seres ruins de jeito nenhum. Nós sabemos que nenhum de nós, ao ser criado, tem a missão do mal. Não, isto não é verdade. Todos nós, uma vez que viemos do bem, todos estamos propensos ao bem. O mal é a ignorância do bem. Então, cabe a cada um de nós, de acordo com a pergunta 115 e o esclarecimento dos espíritos, cabe a cada um de nós trabalhar por esse progresso que acontece lentamente. Olha aí, a gente já entendendo, já começando a raciocinar sobre o nosso tema. Será que um espírito de uma hora para outra já pode alcançar a perfeição? A gente já viu que por termos sido criados simples e ignorantes, esse processo de tornar a nossa inteligência mais complexa, mais completa, mais profunda, não acontece de uma hora para outra. E essa perfeição que nós vamos alcançar, ela é gradativa. Gradativa e sempre passando por provas que vão nos ajudar a exercitar a nossa inteligência, que vão nos ajudar a colocar em ação as virtudes divinas que moram em nós. E aí, para ficar mais bem compreendido ainda, que a gente já não nasce sabendo de tudo, né? Que o espírito, ele é criado de fato simples e ignorante, ou seja, com muita necessidade ainda de aprender, sem saber praticamente, sem saber de nada, na verdade. A gente vai para a questão 189, que vai falar justamente sobre o nosso tema hoje. E a pergunta é assim, ó: desde o início de sua formação, o espírito tem a plenitude de suas faculdades? O espírito, ele já conhece tudo, ele já tem total domínio das suas habilidades? Será? E a resposta é muito clara: não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. A gente já parou para pensar isso? Os espíritos estão comparando aqui a evolução do espírito como a evolução nossa na matéria, ou seja, o espírito também tem a sua fase de infância. Fantástico isso, né? Também tem a sua fase de infância. E ele continua: na sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva, ou seja, respostas muito rápidas, muito em cima do que, vamos a exemplo, dos animais apresentam, como o instinto de defesa, o instinto de conservação da vida, respostas muito rápidas, coisas que a gente às vezes faz sem pensar, sem raciocinar
e assim é com o início da vida do espírito. E ele continua, ó, ele, ou seja, o espírito, mal tem consciência de si mesmo e de seus atos, tá vendo? A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então é como a criança que às vezes se coloca em risco e aí vão os pais, vão os responsáveis desesperados atrás da criança. Menina, não coloca a mão aí. Menino, não mexe na energia. E aí tudo para proteger aquela criança, porque ela ainda não tem a noção do que está fazendo. Ela não tem noção do perigo que está correndo, né? É a mesma coisa quando na hora do almoço diz assim: mamãe, papai, vovó, eu quero chocolate. Eu não quero frutas, legumes, verduras. Eu quero chocolate. Eu quero bala, confeito, eu quero coisas aí que são gostosas, mas não são boas para a minha saúde. Então a criança ela não tem essa capacidade de discernir, de escolher bem, como tem um adulto. E aí a gente compara, os espíritos comparam que assim também é com o espírito quando ele é criado. Ele tem mais ou menos o comportamento de uma criança, comportamentos instintivos, comportamentos sem muito raciocínio, tá? E aí, assim como acontece com a criança, só pouco a pouco a inteligência vai se desenvolvendo. Vale lembrar que a criança tem a ajuda dos pais, tem a ajuda dos professores, tem a ajuda de outros familiares, dos coleguinhas. O progresso desse ser humano, ele não é feito sozinho, né? Seguindo então para a questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Olha que pergunta bacana. Como é que está a alma na sua primeira encarnação? Ora, a gente não viu que na questão 189, assim que o espírito é criado, ele está na fase da infância? Na 115, os espíritos vão esclarecer que fomos criados simples e ignorantes. Então, na nossa primeira encarnação, como é que ficamos? Estamos no estado da infância, infância corporal. Os espíritos fazem essa comparação novamente. A inteligência, então, apenas desabrocha. Vamos imaginar um botão de rosa que está ali desabrochando para a vida, com todo o seu potencial de beleza, com todo o seu perfume, e está ali iniciando, né? Toda a sua caminhada. E aí ele diz: a alma se ensaia, que coisa linda! A alma se ensaia para a vida. Então, em sua primeira encarnação, nós já passamos por isso com certeza. Nós estávamos nos primeiros ensaios, nos primeiros passos para a vida de espíritos imortais que somos. Então, passamos sim pela primeira fase, a fase do escuro, a fase de não sabermos de nada. Hoje nós já sabemos de alguma coisa. Quer entender melhor? Quer apostar comigo que a gente sabe de alguma coisa? Hoje nós já sabemos diferenciar melhor o que é bom do que é ruim, em termos de ação, não é mesmo? Se eu fizer algo, eu sei a consequência daquilo, se vai ser boa ou não. E aí eu fico no meu livre arbítrio de agir. Tenho uma consciência melhor sobre Deus? Tenho. Sei que Deus é amor, é infinitamente justo e bom. Ele é também a causa primeira de todas as coisas, ele é onipotente, é onisciente, nós sabemos que reencarnamos, nós sabemos que nenhum mal dura para sempre, nós já conhecemos os ensinamentos do Cristo. A prática, é claro, ela demora um pouco, né? Mas a perfeição só é alcançada exatamente pela prática. Mas hoje, em comparação ao momento que nós fomos criados, nós já temos uma inteligência muito mais sofisticada, muito mais completa e muito mais complexa se a gente for comparar.
Hoje nós podemos dizer, somos adolescentes ou estamos ali saindo da fase mais infantil, estamos iniciando a pré-adolescência, né? Na questão 191, nós vamos encontrar o seguinte: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Que seriam esses selvagens, né? Linguagem da época, de povos mais afastados da civilização que nós encontramos hoje, né? Povos mais isolados, que têm suas aldeias, que vivem aí distantes de muitas vezes coisas que nós vivenciamos na nossa sociedade no dia a dia, onde a internet ainda não chegou e outras coisas também ainda não chegaram. Então, esses seriam, entre aspas, os selvagens, aqueles que estão mais distantes da sociedade comum. E aí eles perguntam, né? Como é que são as almas deles? Estão no estado de infância? E aí eles dizem, os espíritos vão responder, estão no estado de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões, né? Já se apaixonam no sentido de já exercem o seu instinto, muitas vezes já trazem, né, o sentimento, a emoção do egoísmo, da vaidade, né, da arrogância. E vale muito bem a gente pontuar aqui que nós estamos num planeta de provas e expiações. E se a gente se aprofundar no Livro dos Espíritos e recorrer também ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que um mundo de provas e expiações, ele é destinado, ele é feito para espíritos que já alcançaram algum progresso, que já têm alguma experiência. É diferente dos habitantes de mundos primitivos, que aí sim é para onde os espíritos recém-criados são destinados, são colocados ali para começar do comecinho. Mas nós que aqui estamos no mundo de provas e expiações, já contamos muitas outras experiências, muitas outras encarnações, que não é essa somente a de agora, tá? Exatamente pela nossa capacidade. Olha quantas coisas o homem é capaz de fazer e fez em termos de construções, de descobertas e coisas produtivas para toda a humanidade. Então, só por isso a gente já observa que já houve um progresso, né? Esta definitivamente não é a nossa primeira encarnação. Muito bem. Na questão 191A, item a pergunta é a seguinte: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Essa pergunta faz todo sentido, né? Porque se ele fala de selvagens, pessoas que estão distantes da sociedade, né? Na outra questão, na questão 191, e eles dizem que esses daí já estão aí numa infância relativa, ou seja, já estão mais amadurecidos porque já nutrem paixões. Kardec, de uma forma muito inteligente, como sempre, pergunta: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E aí a resposta é: desenvolvimento sim, mas de perfeição não. Por que não de perfeição? Olha a explicação, que maravilha! São sinal de atividade e de consciência do eu, as paixões. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germen, também no início, né? Essa foi a resposta dos espíritos. E Kardec traz uma nota aqui maravilhosa para a gente, esclarecendo ainda mais sobre isso. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente, olha de novo, gradualmente, devagarzinho, do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito
não há declínio, nem decrepitude, o espírito não envelhece, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Olha que maravilha! Nós não temos fim. O espírito não tem fim. Imenso tempo é necessário ao espírito, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Olha aí, é bastante tempo necessário para que a gente faça essa transição, essa passagem da infância à fase adulta. O seu progresso, ou seja, o progresso do espírito, se realiza não em um único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Há muitas moradas na casa do Pai, então é por isso que nós vivemos experiências em outros mundos, para que a gente evolua, que a gente cresça. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. E aqui a gente faz uma observação maravilhosa. Olha o que é a reencarnação, né? Essa oportunidade grandiosa de progresso, de progredir. Será que a gente já se deu conta da importância magnífica, imensa que é a reencarnação? Que é estar num corpo. Mesmo com as nossas cruzes que o Cristo pediu que a gente carregasse e seguisse, dói às vezes, né? São como, né, picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas que grande oportunidade nós estamos nesse momento e a isso devemos render muitas e muitas graças. Então, sabendo que a reencarnação é ocasião de progresso, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e instrução. Como a gente aqui na Terra a cada dia aprende mais uma coisinha, tem mais um progresso intelectual, moral, assim é com o espírito em suas diferentes encarnações. E quando a gente fala a gente no corpo e o espírito, no final das contas, todos somos espíritos. Não esqueçamos disso. Uns fora da matéria, outros na matéria. E quando o espírito ele está encarnado, dá-se o nome de alma. Lembrados? Então vamos continuar. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Essa reflexão de Kardec é muito profunda. Vamos dizer de novo, ó. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Tem dia que a gente faz assim, meu Deus, eu não rendi nada, não fiz nada, seja no trabalho profissional, ou seja em casa, em qualquer esfera em que nós atuamos. E o mesmo pode ser comparado a uma encarnação. Imagine a gente receber essa oportunidade imensa que é estar aqui num corpo, convivendo com aqueles de nossos familiares que já foram familiares nossos em outros momentos, com amigos nossos que já conhecemos, não de agora, mas de outros momentos, e perdermos essa oportunidade. Imagine como os espíritos, aliás, Kardec coloca aqui, que há existências corporais que nenhum resultado apresentam para o espírito, porque o espírito não soube aproveitar. Eita, meu Deus! Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa oportunidade aqui na Terra? O que é que eu estou fazendo aqui na minha encarnação que vai ser aproveitado, que vai somar o meu progresso para adiante? Profundo e necessário refletir. E a questão 192 eu achei o máximo.
Eu não sei se vocês já viram também essa questão, mas vale muito a pena depois a gente se aprofundar ainda mais nela. Veja que questão interessante, como Kardec era e é inteligente. Olha isso. Pode alguém, por um proceder impecável, não teve um errinho, na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Opa! Kardec aqui está perguntando se a gente não tiver um errinho, se as nossas ações forem aí impecáveis, dignas do melhor prêmio aqui na Terra, a gente já consegue pular todos os graus da evolução e atingir a perfeição? E a resposta é novamente não, não, pois o homem, o que ele julga perfeito, longe está da perfeição. A nossa visão de perfeição ainda não corresponde à perfeição legítima, à perfeição verdadeira. E eles continuam nos esclarecendo. Há qualidades que são desconhecidas do homem e ainda incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Então, o homem pode, numa encarnação, agindo com excelência, fazendo o melhor que pode, sem reprovação, ele pode atingir a perfeição relativa que aquela encarnação comporta para ele. Mas significa que ele atingiu tudo o que ele precisa? Ainda não. Significa que ele foi muito bom, ele foi muito bem na proposta que ele trouxe naquela encarnação. E eles continuam. Dá-se como espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem aquelas crianças prodígio. Então, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Nós não pulamos as fases orgânicas, ou pulamos? De jeito nenhum. Ninguém nasce hoje um bebê e amanhã já é adolescente. De jeito nenhum. O mesmo não acontece com o espírito. Ele não nasce simples e ignorante e de uma hora para outra ele já atinge a perfeição. Não é assim. A gente passa por fases. E ele vai comparar também com um enfermo, alguém que está doente e que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença, ou seja, pelo período de recuperação. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Olha que fantástico! Não é só um progresso que nós temos que alcançar. Nós precisamos atingir dois tipos de progresso: o progresso intelectual e o progresso moral. E nem sempre os dois, como nós já sabemos, nem sempre eles andam juntos. E eles continuam: se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então está nas nossas mãos, na nossa escolha, a velocidade que nós vamos fazer esse progresso. Mas lembremos, a ansiedade também não nos leva a um bom lugar. Então, nós não precisamos ficar ansiosos em conquistar tudo de uma vez só, em uma encarnação, para atingirmos a perfeição absoluta, porque ela não vai chegar, porque não pertence à ordem das coisas. Nós precisamos passar pelas fases diversas e naturais para que a perfeição seja lentamente, passo a passo, conquistada. Então, por isso, nada de atropelos. Olha o que Emmanuel vai dizer em Pão Nosso, na lição 8, no finalzinho da lição. Ele diz assim: não esqueças que a ansiedade precede, antecipa sempre a ação de cair. Quantas vezes a gente tomou uma atitude aí ansiosa, se atrapalhou e caiu, tropeçou.
desnecessariamente muitas vezes, né? Então é preciso que a gente compreenda que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. E que façamos aquilo que nós já temos condições de fazer, sem angústia, sem sofrimento, porque não é pedido de nós angústia e sofrimento, é pedido que nós façamos o que nós já temos condições de fazer. E finalizando, nós temos a questão 192A. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos cheia de amarguras? E a resposta é sem dúvida, como já vimos, né? Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidadoso permanece sempre no mesmo ponto. Bom, então nós vimos que não é possível que o homem passe de uma fase a outra instantaneamente, numa encarnação só. Já pensou? De jeito nenhum. E aí vamos ter em mente que o espírito ele também passa por fases, assim como nós passamos pelas fases orgânicas no nosso corpo. Sigamos confiantes no amor de Deus e agradeçamos essa magnífica oportunidade de viver. A vida é infinita, mas aproveitemos a encarnação em que estamos agora, porque essa sim é finita, e que nós possamos dar a essa oportunidade o máximo